Ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Ataques à Justiça Eleitoral e às urnas eletrônicas. Defesa da ditadura militar. Parece notícia velha, mas é fato de agora, quando o Brasil está há 6 meses de ir às urnas numa eleição cercada de temores de uma ruptura institucional. Temores que o presidente Jair Bolsonaro faz questão de deixar no ar, mesmo no momento em que aparece melhor nas pesquisas e vê potenciais adversários desistindo da disputa ou protagonizando entreveros dentro do próprio partido. Eu sou a Aline Pellegrini e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 31 de março de 2022, dia em que o presidente Jair Bolsonaro voltou a exaltar o golpe militar de 1964, que completou 58 anos. O discurso de defesa da ditadura militar e seus elogios a agentes de Estado que são símbolos do autoritarismo e de crimes como a tortura pautou os 7 mandatos de Bolsonaro como deputado federal e se manteve depois que ele assumiu a presidência em 2019. Anualmente, desde então, a ditadura que já foi vista com ódio e nojo por símbolos da redemocratização como Ulisses Guimarães é exaltada pelas autoridades máximas do país. Nessa quinta-feira, numa fala durante a cerimônia de despedida dos ministros que estão saindo do governo para disputar as eleições de outubro, o presidente que quer o voto dos brasileiros para um novo mandato disse o seguinte: o que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada. Seríamos uma republiqueta. A ditadura militar, que começou em 1964 e terminou em 1985, foi um dos períodos mais duros da história recente do país. Foi um período marcado por torturas, por mortes, por exílios, por censura, pela cassação de direitos políticos daqueles que faziam oposição aos militares. E também foi marcado por corrupção. E apesar de ter impulsionado o crescimento econômico durante alguns períodos, deixou um legado de desigualdades sociais e uma inflação galopante para os civis que vieram a assumir o país depois. Falas que atenuam os graves crimes cometidos pelo regime militar volta e meia afloram em discursos de Bolsonaro, que mais de uma vez elogiou o coronel e torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra. A mais recente exaltação de Ustra feita pelo Bolsonaro foi no domingo agora, em um discurso em evento do seu partido, o PL. Quis o destino que viesse o impeachment. O meu voto, como praticamente todos os parlamentares falaram, foi o que mais marcou. Eu não podia deixar um velho amigo que lutou por democracia, que teve sua reputação quase destruída, sem deixar de ser citado naquele momento. A história não se pode mudar. A história é uma só. E ela foi benéfica conosco. E aquela pessoa eu tinha, por dever de consciência, apresentar. Nessa fala, o Bolsonaro se refere ao episódio de 2016, quando ele era deputado e votou a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. A petista foi uma militante de esquerda durante a ditadura militar e foi torturada. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Voltando para o discurso do presidente na cerimônia dessa quinta-feira, Bolsonaro voltou a atacar ministros do Supremo Tribunal Federal. E nós aqui temos tudo para sermos uma grande nação, para sermos exemplo para o mundo. O que falta? Que alguns poucos não nos atrapalhem. Se não tem ideias, cala a boca, bota a tua toga e fica aí, sem encher o saco dos outros. Como atrapalham o Brasil? Alvo recorrente do Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, que deve assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral a partir de agosto, é responsável por uma série de investigações contra o presidente e contra aliados do presidente. Outro alvo recorrente do Bolsonaro no Supremo é o Luiz Roberto Barroso, que até pouco tempo atrás era o presidente do TSE. No discurso dessa quinta, o Bolsonaro também recorreu a outra pauta que vem marcando seu mandato:
Ele voltou a questionar o sistema eleitoral brasileiro e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Olha só, hoje nós temos um presidente da República, um chefe do executivo, que luta por transparência nas eleições. Proibiram duvidar de urna eletrônica. Se duvidar, eu caço registro e prendo. O presidente já tinha atacado o sistema eleitoral na quarta, quando ele voltou a colocar em dúvida o processo de contagem de votos. Durante uma cerimônia no Rio Grande do Norte, ele disse o seguinte: E podem ter certeza que, por ocasião das eleições, os votos serão contados no Brasil. Não serão 2 ou 3 que decidirão como serão contados esses votos. Ao contrário do que afirma o presidente, o processo de votação brasileiro é auditável antes, durante e depois das eleições. Ou seja, os votos não são contados por 2 ou 3 pessoas. Todas as urnas eletrônicas do país ficam disponíveis para verificação dos votos. Bolsonaro é um defensor do voto impresso e já afirmou que as eleições de 2018 foram fraudadas, sem prova nenhuma. Ele disse que, se não tivessem sido fraudadas, ele teria vencido ainda no primeiro turno, mas nunca apresentou provas de nenhuma de suas afirmações. Em 2021, o presidente chegou a dizer que sem voto impresso não haveria eleição em 2022. A proposta de emenda à Constituição que buscava instituir o voto impresso no Brasil foi rejeitada em votação na Câmara dos Deputados em 2021. Isso num dia em que as Forças Armadas puseram tanques para desfilar na Praça dos Três Poderes. Os trechos do discurso de Bolsonaro dessa quinta-feira dão continuidade a uma série de ameaças de ruptura democrática, um discurso radical que pautou toda a vida política de Bolsonaro e é repetido por ele na presidência. A diferença de agora é que o presidente tem lastro político, garantido pelo Centrão, grupo de parlamentares que costuma apoiar o governo da vez em troca de espaço na máquina pública e acesso privilegiado ao orçamento. É um grupo de parlamentares conservadores que se aliou ao Bolsonaro e garante que o presidente possa dizer o que quer sem correr risco de impeachment. É um grupo também que vai garantir estrutura eleitoral na tentativa de reeleição. O PL, o partido ao qual o Bolsonaro se filiou, o Progressistas e o Republicanos vão dar tempo de TV e verba do fundo eleitoral para o projeto de segundo mandato. O Centrão normalizou o Bolsonaro? A sociedade normalizou as falas radicais do presidente? A gente falou sobre o tema com o Carlos Mello, que é professor de ciência política do INSPER. Há uma parcela que tenha normalizado Jair Bolsonaro? Sim, mas não pode-se dizer que é a sociedade toda. Agora você poderia me perguntar, então por que não reage? Não é? Essa parcela que discorda ou essa que é indiferente? Porque as circunstâncias não são muito propícias a isso, porque parece faltar liderança que consiga encaminhar processos mais sólidos nessa direção, processos mais eficazes. Nos atos governistas do dia 7 de setembro, Bolsonaro fez seu mais duro ataque à democracia. Ele chamou Alexandre de Moraes de canalha e disse que não ia mais respeitar a decisão judicial. Naquele momento, teve uma grande reação da classe política, o impeachment surgiu no horizonte e o presidente passou a moderar um pouco o discurso, mas essa moderação não durou muito. Há 6 meses da votação marcada para 2 de outubro, 26% dos brasileiros dizem que pretendem votar no presidente no primeiro turno, segundo a pesquisa do Datafolha divulgada em 24 de março. Esse percentual variava entre 21% e 22% em dezembro. O presidente melhorou seu desempenho nas simulações estimuladas, quando são apresentados nomes aos entrevistados, nas respostas espontâneas, que é quando o entrevistado cita um nome de preferência sem qualquer estímulo, e também teve queda de rejeição, apesar dela continuar alta. 55% dizem não votar nele de jeito nenhum. O principal adversário do Bolsonaro na corrida presidencial é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista permanece em vantagem, tanto nas pesquisas estimuladas quanto nas espontâneas, apesar da diferença pró-Bolsonaro estar sendo reduzida. O Datafolha mostrou que 43% pretendem votar no Lula no primeiro turno quando a pesquisa é feita de forma estimulada. Esse percentual variava entre 47% e 48% em dezembro. Essa redução entre o primeiro e o segundo colocados na corrida presidencial já tinha sido detectada por outras pesquisas. O ex-presidente tem rejeição menor do que a do atual titular do Palácio do Planalto. 37% dizem não votar no petista de jeito nenhum. Já a chamada terceira via continua sem marcar 2 dígitos nas pesquisas. Esse fraco desempenho é apontado por analistas como um dos motivos que fazem o Bolsonaro melhorar seus índices. Além de ter pouca intenção de voto,
Esses pré-candidatos, que se dizem alternativos à polarização, estão enfrentando uma série de obstáculos políticos. Tem gente até desistindo. Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, anunciou nesta quinta sua saída do Podemos, partido pelo qual ele se apresentava como pré-candidato ao Planalto. Ele estava com 8% de intenção de voto, segundo o Datafolha. O Moro agora se filiou à União Brasil e disse que, nesse momento, abriu mão de tentar comandar o país. O ex-juiz mudou seu domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo e pode sair a uma vaga ao Congresso nas eleições de outubro. Se desistir mesmo, é possível que uma boa parte dos seus 8% voltem para o Bolsonaro. Já o PSDB, um dos partidos que se colocam como terceira via, está em pé de guerra. O governador paulista, João Dória, venceu o governador gaúcho, Eduardo Leite, nas prévias realizadas em novembro de 2021. Mas o Dória sofre uma forte pressão interna do partido. Um grupo comandado pelo deputado Aécio Neves tenta emplacar o Eduardo Leite como nome tucano ao Planalto. Desde que venceu as prévias, o Dória pouco se mexeu nas pesquisas de intenção de voto. O governador paulista marcou só 2% no Datafolha. Já o governador gaúcho tem menos ainda, só 1%. Mas aliados do Leite destacam a sua menor rejeição, 14% diante de 30% do paulista. A gente tem ainda na corrida, marcando 6%, o Ciro Gomes, do PDT, entre outros. Ninguém se destaca. Entre a noite de quarta e a manhã desta quinta, o Dória, que já vinha chamando o movimento do grupo de Aécio de golpe, chegou a dizer a aliados que ia desistir do Planalto para concorrer à reeleição ao governo de São Paulo. A decisão atingiria em cheio o seu vice, o também tucano Rodrigo Garcia, cujos planos era disputar a vaga de governador na eleição. Os momentos foram de tensão. O Dória passou a ser chamado de traidor por aliados. A direção do PSDB foi a público para dizer que ele não iria desistir do Planalto. À tarde, o Dória fez um pronunciamento confirmando os planos de manter sua pré-candidatura à presidência e anunciou a renúncia ao governo paulista, algo exigido pela lei eleitoral para quem quer disputar um outro cargo. Assim, o Garcia assume o estado no sábado e confirma sua pré-candidatura a governador. Ao discursar, o Dória chamou Lula e o Bolsonaro de extremistas. Mas a vida do tucano não deve ser fácil até julho, quando o seu partido vai de fato bater o martelo sobre o que fazer na corrida presidencial. Quem concentra os votos antipetistas, que no passado costumavam ir pro PSDB, é agora o Bolsonaro. E por hora, as ameaças do presidente às instituições, seus ataques ao Supremo e suas falsas alegações contra as urnas eletrônicas não têm sensibilizado o seu eleitorado quanto à importância da democracia. É um apoio que pode garantir ao presidente uma vaga no segundo turno. A moeda russa, o rublo, passou por um momento de forte desvalorização depois da invasão da Ucrânia. Mas esse cenário mudou recentemente. O redator Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. Marcelo, como foi a trajetória do rublo desde que a guerra começou? Bom, num primeiro momento a gente pode falar que a moeda da Rússia simplesmente derreteu. Foi uma desvalorização muito forte e muito rápida. Então no dia 23 de fevereiro, que foi a véspera dos primeiros ataques na Ucrânia, você precisava de mais ou menos 81 rublos para comprar $1. 12 dias depois, no dia 7 de março, você precisava de pouco mais de 150 rublos para comprar $1. Então a moeda russa perdeu quase metade do valor em menos de 2 semanas. Essa desvalorização do rublo nesses primeiros dias de guerra tem muito a ver com as sanções que foram colocadas pelos Estados Unidos e por países europeus sobre a Rússia. Para dar uma resumida, muitas dessas sanções tinham como alvo o sistema financeiro da Rússia, que acabou ficando bastante isolado. Então os bancos russos ficaram sem conseguir mexer com dinheiro nesses países, né, Estados Unidos e os países europeus, e o próprio Banco Central também perdeu acesso a reservas no exterior. Então tudo isso travou a entrada de dólares e euros na Rússia, ao mesmo tempo que, por causa de todos os riscos da guerra, tinha muita moeda estrangeira saindo de lá. Por isso teve essa desvalorização tão forte. Mas, nas últimas semanas, o rublo começou a se valorizar e agora está sendo negociado praticamente no mesmo nível pré-guerra. E por que está tendo essa valorização da moeda russa? Muitas vezes, quando a moeda de um país se valoriza, pode indicar que a economia está se fortalecendo. Aí mais gente está querendo levar dinheiro para lá. Ou até que o país está conseguindo melhorar os seus números de exportações e tudo mais. Mas no caso da Rússia, nessas últimas semanas, não dá para a gente dizer isso. Então, para a gente entender essa valorização do rublo, a gente tem que olhar para as políticas que foram colocadas por lá nesse último mês. Começando pelos juros, que mais que dobraram de um dia para o outro para tentar segurar investidores. Além disso, o governo impôs uma série de medidas para valorizar o rublo artificialmente.
Então a Rússia está com controle de capitais, as pessoas não podem mandar moeda estrangeira para fora, os bancos não podem vender euro ou dólar, a população que tem dinheiro estrangeiro na conta está com limite nos saques, as corretoras de ativos financeiros não podem vender papéis que estão na mão de estrangeiros. Tudo isso tenta segurar dólar e euro na Rússia forçosamente. E além disso, as empresas russas que vendem produtos para fora estão tendo que converter obrigatoriamente 80% do que elas recebem em dólar ou euro para rublo, o que ajuda a criar uma demanda meio artificial pela moeda russa. Se a gente pensar que a maior parte do dinheiro que entra na Rússia vem de venda de petróleo e gás para a Europa, isso quer dizer que essas transações estão meio que ajudando a sustentar essa valorização do rublo no meio dessa guerra. Esse texto do Marcelo você vai poder ler em nexojornal.com.br. Nenhum país da América Latina faz parte oficialmente da OTAN, a Aliança Militar Ocidental, mas algumas nações da região mantêm laços com a organização. Quem fala sobre o tema é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma Com Essa. 3 países latino-americanos, o Brasil, a Colômbia e a Argentina, têm ligações com a OTAN, a Aliança Militar das Potências Ocidentais, que se tornou pivô da crise com a Rússia e da guerra na Ucrânia. A OTAN foi criada em 1949, apenas 4 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, para fazer frente à União Soviética durante a Guerra Fria. Naquele momento, a preocupação era com a corrida armamentista e com o risco de uma guerra nuclear. A União Soviética foi extinta em 1991, as ex-repúblicas se tornaram independentes e a OTAN passou a incorporar algumas delas, chegando ao total de 30 países membros atualmente. Essa expansão da OTAN na direção do leste europeu é um dos principais motivos da crise com a Rússia e da guerra na Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin quer impedir que a Ucrânia e outros países da região, como a Geórgia, debandem para o lado da OTAN. Aqui na América Latina não há nenhum país membro da OTAN, mas existem algumas ligações. A mais forte delas é com a Colômbia. O país se tornou em 2017 o único entre os latino-americanos a entrar na categoria de sócio global da OTAN. 2 anos antes, os colombianos tinham participado de uma ação anti-pirataria da OTAN no Atlântico com um navio de guerra. Esse status de sócio global permite, sobretudo, a participação de militares colombianos em escolas de formação e de treinamento da OTAN. Além disso, a Colômbia, assim como a Argentina e o Brasil, estão na categoria de aliados preferenciais ou aliados importantes da OTAN. Esse status não é definido pela própria OTAN, mas pelo governo americano. O maior benefício é o de poder testar e comprar material bélico produzido e usado pelos membros da aliança. A preocupação manifesta da OTAN é expandir suas relações à medida que as ameaças mudam, passando da Guerra Fria para os ataques cibernéticos, a pirataria marítima e o terrorismo. O fim de semana está no horizonte, o que significa que é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. Não assina ainda? A gente vai deixar um link para você na descrição do episódio. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana, o Achamos que Vale tá quentíssimo e começa com uma dica para ir ao Festival de Teatro de Curitiba. O festival faz 30 anos esse ano e teve 2 edições virtuais na pandemia. Então imagina a emoção de ver essas peças de novo em palcos de verdade. E tem um monte de estreia e de atores de peso, como o Matheus Solano, o Vladimir Brista, a Júlia Lemertz. Mas na Gama, a gente destacou também a possibilidade de ver grandes atrizes em monólogos, como é o caso da Denise Fraga em Eu de Você e da Amanda Lira, do Quarto 19. Vai até o dia 10 de abril e os ingressos são vendidos no site. Se você é fã de Praia dos Ossos, se prepare que tem outro podcast da Rádio Novelo vindo aí e que promete deixar o headphone grudado para sempre na sua cabeça. Apresentado também pela Branca Viana, Crime e Castigo mostra uma série de casos e questiona conceitos como justiça e vingança e como eles moldam a nossa ideia de segurança pública. A estreia está marcada para o dia 2 de abril. Para assistir, tem também a série documental do UOL sobre as terríveis acusações de aliciamento, abuso e exploração sexual que teriam sido cometidas por Saul Klein, filho do fundador das Casas Bahia. São 3 episódios baseados na apuração que os jornalistas do portal fizeram sobre o caso, que ainda está sendo investigado pela polícia.
Agora, uma dica mais leve e lírica, a do romance Baixo Araguaia, de Maria Lutembar, e publicado pela editora Quelônio, que fala sobre um momento super peculiar da puberdade. O barato do livro é que ela descreve a entrada na adolescência como se fosse uma metamorfose em bicho, desde uma mudança de pele até uma superpercepção de novos cheiros. E para terminar, quem estiver em São Paulo pode visitar a primeira exposição individual de Luiz Zerbini no MASP. Tem 50 trabalhos do artista. A maioria deles é de inéditos, como as telas em que ele revisita de forma bem crítica a pintura histórica. É isso, gente. Na semana que vem eu volto com mais dicas da Gama. Até lá! Das investidas de Bolsonaro contra as instituições no momento de crise da terceira via, passando pela valorização do rublo e pelas conexões de países latinos com a OTAN, e terminando com as dicas culturais da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você as principais notícias dos últimos dias.